Oi, Afropate, bem-vinda ao meu canal ou bem-vinda de volta. Eu sou a Giovana Pedroso, geralmente vocês me veem falando sobre o segredo das Afropates, fofocas do mundo tech e também falando um pouquinho sobre comportamento, beleza, moda e tecnologia. Mas hoje a gente vai dar um update dos 3 meses participando do... Eu estou deveras ansiosa para esse update, porque ele é um update que vai mostrar algumas coisas que mudaram pra mim nesses últimos 3 meses que eu tenho me dedicado pra isso. E como de sempre, como de costume, eu tô aqui com meu iPad em mãos pra poder te atualizar vocês de tudo. Vamos lá, vamos falar sobre o update dos últimos 3 meses. Vamos falar sobre o update dos últimos 3 meses, começando pela minha vida profissional. Eu tinha colocado algumas metas de vida profissional, tanto para a área empreendedora da coisa, quanto para a área profissional mesmo, formal, que eu tenho como adulta, né? Muita necessidade de redescobrir o que eu vou fazer com a minha marca e também como que ela vai seguir no mercado. Ano passado foi um ano primordial para eu aprender como empreender e me inserir, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo muita necessidade de me atualizar, de estar fazendo coisas novas e também aprendendo coisas novas que eu pudesse aplicar para minha vida pessoal, profissional. Pensando nisso, então, eu coloquei metas diferentes. Então, eu coloquei metas tanto para minha marca, tanto para minha marca pessoal, né, que sou eu como profissional. E eu coloquei melhorar 100% o meu conhecimento no trabalho. E, englobando isso, eu passei na faculdade de engenharia da computação, no eixo de computação, para fazer engenharia. Daqui mais ou menos 3 semestres eu inicio de fato o curso de engenharia. Mas eu estou oficialmente matriculada na faculdade, estou oficialmente me inserindo no mundo da graduação novamente. Eu estou muito animada para começar a fazer faculdade de novo. Bom, nesse meio tempo de coisas profissionais também, eu coloquei que eu queria trabalhar com marcas dos sonhos. E uma dessas marcas eu estou trabalhando neste exato momento. Estou produzindo conteúdo, montando roteiros, postando as publicações. E se você me acompanha no meu Instagram e no meu TikTok, vocês sabem que eu estou trabalhando com a Unilever e também estou trabalhando concomitantemente com marcas parceiras. E nesses últimos 3 meses eu fiz uma campanha para Visela, da qual foi uma campanha tipo nacional, distribuição para todo o Brasil. Uma campanha gigantesca que foi até pra Beauty Fair, pro Beauty Show e tal. Então, foi muito louco tudo que aconteceu. Tudo começou com um convite da Visela através de uma publi que a gente tava fazendo. Mas em seguida a gente decidiu fazer uma campanha para um produto que ia sair, uma colaboração entre a Laz e a Visela. E eu fui chamada para ser um dos rostos dessa campanha. E, gente, foi assim, sério, um delírio, foi muito bom. Trabalhar com a Visela é muito bom, a galera é impecável, muito profissional, muito amigável, humanos mesmo. E eu amei trabalhar com a Visela. E nesse meio tempo também eu vim criando parcerias, criando laços muito bonitos com a MAC, com o Too Faced, com a própria Visela, com Dermage, com Unilever e a Tuyo também. Então eu tô 100% envolta de marcas que eu admiro, que eu gosto, que eu uso. E que isso me deixa, tipo assim, cara, sabe, tranquila de que o que eu tô fazendo é esse o caminho, sabe? É literalmente o que eu preciso fazer. Já em saúde e bem-estar, eu tinha colocado que eu queria emagrecer uma quantidade de quilos que fosse plausível pro meu corpo. E, pasmem, eu consegui, eu emagreci quase 10 quilos, eu acho que foram 8,5 quilos nesses dias. Nesses últimos 90 dias eu perdi quase 10 quilos, eu acho que isso foi muito chocante. Tipo, colocar roupas que eu não vestia há meses, porque meu corpo estava totalmente diferente. Foi muito doido. Eu estou me sentindo muito mais leve para fazer exercícios, para poder viver, para poder prosseguir com a minha rotina. Então, emagrecer esse tanto de peso eu não tava esperando. Eu já tinha dito para vocês que a gente tinha ido na nutricionista e também feito os exames. E a nutricionista passou para mim
uma dieta que era pra eu seguir pros próximos 3 meses, então já tá acabando o tempo dessa dieta. E agora eu vou ter que retornar na nutróloga e na nutricionista de novo pra gente conversar. E hoje eu estou feliz com o resultado, porque hoje eu uso roupas que eu não usava há meses. Eu estou muito melhor, já estou regulando melhor a minha alimentação. Eu não como doce durante a semana, mas eu só como doce aos finais de semana. Não sinto a necessidade de comer muito, não tô ansiosa pra comer coisas, tipo, desregradas, tipo, sei lá, um hambúrguer numa segunda-feira, tipo, não, sabe? Isso tá me ajudando muito, eu tô muito feliz e contente com o meu desempenho de saúde alimentar, também saúde física e bem-estar. Sobre a questão dos exercícios, eu posso dizer pra vocês que essa foi uma questão difícil pra mim, porque nesses últimos 1 mês e meio, eu não consegui ser tão frequente assim nos exercícios. Eu sei, isso foi muito pesado pra mim. Nossa, eu fiquei tipo, meu Deus, como que eu vou contar isso pra galera que eu não tô, tipo, 100% engajada em fazer exercícios? Mas não é isso 100%. Eu tô fazendo exercício em casa, eu não tô indo mais na academia. Por um motivo, a minha mensalidade da academia acabou e eu não quis renovar, porque eu tinha feito um pacote no passado de 1 ano, ele acabou em março e eu renovei mais 2 meses, mas eu falei, cara, simplesmente insalubre. É muito caro e eu não tô conseguindo usufruir todos os benefícios que esse pacote me dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou cancelar, vou usar esse dinheiro para outras coisas e vou me exercitar em casa, porque eu tenho esteira, tenho tatame, tenho pezinhos, então dá pra fazer. E então eu tô fazendo em casa. E sempre que eu posso, indo no parque, eu dar uma andada, sabe? Tipo, sair de casa, ver gente. Então, infelizmente, a academia vai ficar pros próximos 3 meses por conta de um motivo só. E essa academia que eu ia é um pouco longe da minha casa, tipo, coisa de 10 minutos de carro. E então eu tenho que pegar o carro, tenho que estacionar, tenho que ir até lá e não sei o que e tal. E vai abrir uma academia muito perto da minha casa agora, só que ela não abriu. Então, tipo, eu literalmente tô priorizando fazer mais coisas em casa do que ir até lá. Não é um super, tipo, desafio, mas pra mim, que tenho muitas coisas pra fazer, tipo, parar 1 hora e meia só de, tipo, ir, voltar, ir, não sei o que, pra mim tá, tipo, sendo um. Então, eu quero treinar perto de casa e é isso. Sobre a questão de autoestima, eu posso afirmar com 100% de certeza que estamos seguindo firmes e fortes em cuidar das unhas naturais. Essa semana eu já tenho que marcar pra ir de novo, mas ó, minhas unhas estão 100% naturais. Inclusive, semana passada eu pintei de prata pra ir num casamento e ficou, tipo assim, tudo. E eu não tô usando alongamento, não tô colocando fibra. E eu estou nesse propósito de 6 meses ficar sem usar unhas postiças, unhas superficiais que estragaram a minha unha embaixo. E eu tô todos esses meses tentando recuperar as minhas unhas. E tá num caminho legal, tá bem bacana. Mas eu quero continuar cuidando delas, então eu tô sempre passando um balmezinho, hidratando a cutícula, e isso tá me ajudando bastante a me sentir bonita com as minhas unhas. Eu já tô, assim, 100% acostumada. Às vezes eu sinto falta da unha grande, sim, não vou mentir. Eu amava ter essa sensação de ter uma unha que fazia aquele barulho. Era parte da minha personalidade também, porque eu sou uma pessoa que fala muito com a mão, eu sou muito mãozuda pra tudo. E então ter uma unha que fazia barulho era uma coisa que me deixava, tipo, feliz. Realmente fazia parte da minha personalidade. Muita gente me conhece por conta do barulho das unhas. E hoje ter as unhas mais curtas simboliza uma fase diferente minha. E eu aceito ela com respeito. Mas eu quero continuar cuidando da minha unha pra ver qual o potencial que ela pode chegar. E outra coisa também sobre a respeito da minha autoestima é que eu também tô cuidando bastante das minhas coisas, do meu quarto, das minhas roupas, como eu tinha colocado nos desafios. Eu comprei uma sapateira nova, então eu organizei todos os meus sapatos, eles não ficam mais espalhados. Então, isso pra mim foi, tipo, um plus, assim, e que nesses últimos 3 meses eu consegui avançar muito. Eu estou 3 meses sem comprar maquiagem por conta do nosso desafio dos 180 dias. E eu acho que nesses últimos 3 meses eu nunca fui tão agraciada pela graça de Deus em questões de maquiagem do que nunca. Eu não compro mais maquiagem,
eu não vou numa loja com a intenção de comprar um produto, porque tudo que eu gostaria de ter, ou que eu gostaria de usar, ou gostaria de testar, eu recebo na minha casa das marcas que eu trabalho. E eu estou, assim, impressionada. Nos últimos meses, os últimos 3 meses especificamente, eu recebi muitos produtos de maquiagem, dos quais eu uso pra passar pra gente gravar os conteúdos, pra sair, pra ir em evento, pra poder trabalhar, pra poder estar junto com os meus amigos, com a minha família, com o meu namorado. Então, eu estou feliz e satisfeita com o quanto eu tenho sido presenteada pelas marcas com os produtos que eu gosto de usar, mas também tô feliz e satisfeita com a minha maturidade de não comprar, porque se eu já estou recebendo, não tem por que eu tirar do meu bolso uma coisa que, poxa, pode ser, vir a ser que eu receba, sabe? E eu acho que eu tava colocando muita finança dentro da área da maquiagem, quando na verdade eu não precisava tanto assim, e fazer esse comeback e voltar alguns passos atrás e falar, calma, para, você tá muito consumista, me ajudou muito. E eu não tô comprando maquiagem mais, já faz 3 meses, então tá sendo muito bom pra economizar dinheiro e também pra parar com esse overconsumismo, sabe? Tipo, tá muito bom, tá me ajudando, tipo, super, assim. Eu tinha falado pra vocês que uma das coisas mais importantes a respeito da minha autoestima era melhorar as minhas relações sociais, e eu acho que uma das coisas que eu mais melhorei foi essa questão de me comunicar melhor, de também assumir responsabilidades com as pessoas, tipo, responder comentários, responder posts, responder as pessoas dentro do Instagram, dentro do TikTok, responder as pessoas no YouTube, responder meus amigos no WhatsApp, responder meu namorado, minha família. Então, eu tô muito mais atenta a responder as pessoas e estar interagindo, estar ali criando um movimento bacana, do que só de fato, tipo, ah, tá, depois eu respondo. Tipo, eu acho que quando você é uma pessoa muito ocupada como eu sou, como tem muitas demandas no dia, quando você para de responder as pessoas, fica difícil as pessoas saberem que você tá entendendo o que elas estão falando. Tipo, a pessoa me mandou uma mensagem às 3 da tarde, eu vou responder somente às 9 da noite. Esse tempo que ficou sem a resposta, poderia ter acontecido muitas coisas, serem adiantadas muitas coisas. E eu acho que esse tempo muito grande de resposta, às vezes, me atrapalhou diversas vezes. Então, eu percebi que isso tava me deixando muito chateada, incomodada. Muitas vezes eu tava ficando frustrada, porque eu mesma não procurava de manter aquela comunicação ativa. Então, eu melhorei isso e eu tô muito satisfeita, porque agora minhas comunicações estão sendo super fluidas. E quando alguém deixa de me responder, eu não me sinto culpado, porque eu sei que a minha parte eu fiz e eu já respondi, agora eu só estou esperando o aval da pessoa, né? Aí é com a pessoa, mas comigo, da minha parte, eu não queria mais ficar faltando com resposta, com interação, com conversas, e eu acho que eu tô indo muito bem, então ponto mais para esses últimos 3 meses. Sobre a questão da vida espiritual, eu estou muito feliz e satisfeita, mas sempre querendo melhorar. Eu tenho feito meus devocionais todos os dias, também tenho ido aos cultos, participado dos eventos da igreja também. Eu tô muito feliz porque esse último mês, eu consegui ir em mais cultos durante a semana. Eu adoro ir em cultos durante a semana, que eu acho que é um momento de me reconectar, de conversar com Deus e estar ali mais próximo e ter uma relação mais íntima com Jesus Cristo, conversando ali todos os dias e ainda assim podendo ir na igreja. Então, por exemplo, amanhã mesmo tem um culto à tarde, na quarta também, então eu vou nesses 2 dias. E eu acho que tá ótimo, tipo, eu estar nesse contato. E uma das coisas que tá me ajudando muito também é ser muito mais sincera nos meus devocionais. Antigamente eu tava usando um método de conversar com Deus muito no quesito bíblico, mas agora eu estou mesclando entre ler a Bíblia, entender aquilo, colocar ali e também colocar mais detalhes do meu dia, como se fosse um diário mesmo. E isso tá me ajudando muito, porque, tipo, assim, as conversas com Deus estão sendo, assim, incríveis. Tem dias que eu paro e penso e fico, tipo, caramba, eu nunca, jamais pensaria dessa maneira se eu não estivesse conversando com Deus. E eu acho que esse é o ponto de você melhorar a vida espiritual nesses últimos 6 meses, porque sua vida espiritual, ela embala tudo. Sem Deus, você não consegue ter consciência de quem você é e não consegue fazer as coisas que você precisa fazer, né? No meu caso, que eu acredito em Deus, mas no que você acredite, sempre tem algo que embala as coisas que você vai fazer, então
eu tô muito feliz com o meu progresso espiritual nesses últimos tempos. E Deus tem respondido grandes orações, tem me ensinado, tem me deixado de molho às vezes, e às vezes tem me tirado do conforto. E eu estou feliz e grata, porque como filha eu me sinto feliz, e como amiga eu também me sinto feliz de estar mais próxima de Jesus. No quesito financeiro, que eu sei que vocês amam que eu falo sobre isso, eu sempre falo pra vocês a respeito de algumas questões financeiras que eu uso pra poder me organizar e também não deixar tudo muito bagunçado na minha vida, já que eu sou autônoma, então eu não trabalho fixo, mas eu trabalho pra mim, então eu preciso me organizar financeiramente. Então, eu já disse pra vocês em alguns outros vídeos que eu tenho minha fonte de investimentos, tenho alguns outros investimentos pessoais, tenho o meu trabalho também, então eu produzo conteúdo, eu sou paga por isso. E também tem outras coisas que eu me organizo durante o mês pra poder ter uma renda extra. Então, geralmente eu faço freelancer, quando eu não tô fazendo freelancer, eu tô trabalhando pra uma empresa, então, tipo, eu sempre tô trabalhando, né? Então, a vida não para. E uma dessas coisas que eu percebi é que nesses últimos meses eu passei muito menos sufoco financeiro do que nos meses anteriores, que eu estava simplesmente só usando meu dinheiro, fazendo um investimento, um aportezinho ali, mas nada muito grosseiro. E nesses últimos tempos eu tenho passado muito menos aperto financeiro, eu tô muito mais tranquila, suave, conseguindo fazer as coisas com calma, fazendo o que eu quero, sem precisar ficar me preocupando se eu vou ter uma fatura para pagar ou não, porque já faz exatamente 6 meses desses 3 meses que eu não estou usando mais meu cartão de crédito. Então, para mim, bloquear o meu cartão de crédito foi um ponto crucial para eu parar de ter pendências financeiras que eu nem queria ter, mas eu era obrigada a ter. Então, eu tirei meu Spotify do meu cartão, eu transferi o Netflix metade pro cartão do meu irmão e ele paga e depois eu pago ele. Às vezes eu pago uma coisa e ele paga a Netflix. Então, eu fui minimizando os efeitos do cartão de crédito. Isso já me ajudou, assim, 60% do que eu precisava. Mas os outros 40% eu consegui através dessa organização dos últimos 180 dias. Que a gente colocou como desafio, então eu tô muito melhor financeiramente do que eu estava há 3 meses atrás. Também nos últimos 3 meses eu consegui fazer grandes aportes financeiros, então eu consegui investir e não ficar no sufoco, mesmo investindo, mesmo tirando o dinheiro para guardar, eu não fiquei sufocada, ainda consegui investir. Então, pra mim, isso tá sendo assim, uma glória, sabe? Tô, tipo, leve. Alguns pontos negativos sobre esses últimos 3 meses, que é claro que eu sempre sou muito sincera com vocês, eu sempre vou falar, tipo, cara, eu não gostei disso, eu gostei daquilo, eu não gostei daquilo outro, enfim. Uma das coisas que eu percebi nesses últimos 3 meses é que eu tive muita ansiedade em alguns momentos, porque eu não tava conseguindo cumprir os meus próprios compromissos que eu tinha colocado aqui pra gente fazer juntas. E eu acho que esse foi um dos momentos que eu me senti mais sozinha. Não vou mentir, eu me senti, tipo, muito, tipo, ai, aflita, sei lá. Que eu tava, tipo, nossa, não consigo fazer isso, logo o que que as pessoas vão achar? Que eu sou descompromissada comigo mesma e tal. E aí começou aquela vozinha do síndrome do impostor. E todos esses momentos eu tentava procurar um direcionamento de Deus e também um direcionamento claro na minha rede de apoio, nos meus amigos, na minha família, no meu namorado. E acho que isso foi o essencial para eu não surtar de vez, porque teve momentos que eu simplesmente queria dormir o dia inteiro, eu não queria, tipo, fazer nada e não queria viver. E isso, quando chega nesse ponto, aí você precisa de muita ajuda, sabe? E eu acho que o que me permitiu continuar foi ter pedido ajuda e, segundo, reconhecer que eu precisava de ajuda. Tipo, eu literalmente precisava de ajuda. Outra coisa muito importante também sobre esses últimos 3 meses é que eu estou vivendo uma vida mais flat. Então, eu não tô viajando tanto, não tô fazendo tantas coisas assim fora do normal. Exceto pelos trabalhos, porque tem alguns trabalhos que literalmente te puxam, né, pra fora da casinha e, tipo, não te permitem você ficar, tipo, só confortável e fazendo o que você gosta.
Mas uma das coisas mais loucas a respeito desses últimos meses foram que eu trabalhei pra caramba, mas não fiquei saindo tanto. Então, tipo, eu não viajei como eu gosto de viajar, não fui pra praia, não fui pra lugar nenhum, como às vezes eu gosto de ir. E eu acho que isso, às vezes, dá aquele impacto, né? Quando eu tava num outro momento, eu tava viajando, tava fazendo, acontecendo, tirava um final de semana e ia pra praia, tirava um final de semana e ia pra uma chácara, fazia, acontecia. E agora eu estou muito mais trabalhando dentro de casa e rua e não sei o que, e isso pra mim mexeu um pouco com a minha cabeça. Então, esses próximos 3 meses eu quero buscar ter mais momentos de relaxamento, de, sabe, de reflexão, que nesses últimos 3 meses eu não tive tanto, não vou mentir. Uma das coisas que eu mais abomino nesses últimos 3 meses, que eu não vou falar pra vocês que foi uma coisa super fácil, foi a questão da comparação. Eu falo abertamente pra vocês, gente, que comparação é uma coisa, assim, é um monstro que vai roendo a sua autoestima e a sua identidade aos poucos. Quando você vai ver, você não se parece com nada nem com ninguém. E nesses últimos tempos, eu não me comparei propriamente com alguém, mas parecia que eu estava entrando num ambiente tipo, você tá perdida, você não sabe o que você tá fazendo, o que você tá fazendo, o que tá acontecendo. Amigas, quando isso começou a acontecer, vocês não sabem o que eu fiz. Eu logo me resetei e diminuí o uso do celular. E isso me deu um impacto na minha mente tão grande mesmo, que até agora eu estou impressionada com a minha maturidade de reconhecer que eu estava maluca e eu precisava de ajuda para não ficar caindo numa uma possível comparação, num possível você não tá fazendo o que você deveria fazer. Quando começou a chegar nesse ponto dessa loucura que a gente sabe que a gente tem de se comparar, eu fiquei chocada. E aí logo eu falei, quer saber? Eu vou sair desse celular. Desliguei meu celular, dei boa noite pra todo mundo que eu tinha que dar. E fui, gente, fui me recompor. Às vezes você não tá, tipo, só ansiosa. Você tá muito tempo no celular. E isso, tipo, foi uma das coisas que mais me deixou, tipo, maluca nos últimos 3 meses, tá? Porque o mesmo tempo que eu queria fazer, o tempo que você passa nisso aqui, nisso daqui e no celular, amiga, desculpa, não tem como. É papo de maluco. Você não tem nem olhos, nem coração, nem físico pra lidar com tudo isso. Imagina você ficar, tipo, sei lá, 18 horas no celular. Girl. Então, não tá tendo vida, né? Então, eu prestei atenção nisso e logo fui me recompor. Então é isso, girls. Eu trouxe um update pra vocês dos últimos 3 meses do desafio de 180 dias. Eu literalmente sinto que Deus tem um propósito pra mim nesses últimos meses e ele tem me ensinado muito sobre esperar, sobre ser paciente e também sobre ser constante. Eu nunca tive uma disciplina de constância tão grande quanto essa e isso tá me deixando feliz, tá me fazendo feliz e tá me fazendo também ser uma pessoa melhor pra mim, pra quem tá à minha volta. E eu definitivamente tô animada pra ver o que vai acontecer nos próximos meses e contente de que Deus tem reservado pra mim coisas grandes, coisas maravilhosas. Isso é só o começo de tudo que eu contei pra vocês. É só o começo do que Deus tem preparado pra mim, que Deus tem preparado pro meu futuro. Então, eu estou feliz e tranquila de que tudo que é meu chega até mim. E é isso. Nos vemos nos próximos updates. E é isso, girls. Um beijo da sua Afropate favorita.